Vamos voltar aqui. Questão 9 vai nos lembrar um pouquinho dos prazos prescricionais para a administração poder aplicar alguma penalidade. Vamos ler o enunciado. É sabido que os prazos prescricionais indicados no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, Decreto-Lei 220, são aplicáveis, por analogia, aos funcionários das serventias extrajudiciais para efeito de aplicação de sanções disciplinares. Com base nisso, assinale a alternativa que apresenta corretamente esses prazos. Eu tenho dois prazos aqui a depender da penalidade. Eu tenho o prazo de 5 anos, se forem aquelas penalidades mais graves, como a demissão ou a cassação de aposentadoria e disponibilidade. E nas penas mais leves, advertência, repreensão, suspensão, multa, eu tenho o prazo de 2 anos. Vamos analisar aqui alternativa por alternativa. 5 anos para qualquer tipo de sanção, não. 2 anos para qualquer tipo de sanção. Isso daqui, obviamente, que não. Você sabe que eu tenho prazos diferenciados. 5 anos para sanção de suspensão? Não. Se for suspensão, aqui o decreto-lei não divide prazo de suspensão. Coloca todas as modalidades de suspensão no prazo prescricional de 2 anos, errado. 2 anos para pena de multa, sim, está ali naqueles prazos menorzinhos. E 3 anos para multa de advertência, não, para multa e advertência, não existe o prazo prescricional de 3 anos aqui no decreto-lei. Ou é 5 anos ou é ali o prazo de 2 anos. Cuidado com isso, alternativa letra D. Próxima questão. A sistemática adotada pelo Decreto-Lei 220 a respeito da responsabilidade administrativa dos funcionários públicos civis permite afirmar que, vamos lá, todo servidor ali está submetido a uma tríplice responsabilidade. Pode responder no âmbito civil, ali tendo que indenizar eventuais prejuízos, no âmbito penal, quando vier a cometer crimes e contravenções, e no âmbito administrativo ali, no desempenho de suas funções, ou ainda que fora ali no desempenho de suas funções, venham a repercutir de forma negativa ali na administração pública. O decreto fala incompatível com o decoro. Vamos ver aqui cada alternativa. Toda e qualquer infração disciplinar deve ser apurada em inquérito administrativo assegurado contraditório e ampla defesa? Não. Lembre-se, o inquérito administrativo é imprescindível para aquelas penas mais ali graves, demissão, cassação. Aqui eu divido a suspensão. Suspensão acima de 30 dias. Fora isso, não. O inquérito administrativo sempre precederá, ou seja, ele é imprescindível para que se aplique penas de suspensão de até 30 dias? Não, ele é imprescindível para suspensões acima de 30 dias, assim como pelas penas de demissão e cassação. A sindicância é uma mera apuração preliminar, sim, que irá anteceder o processo administrativo disciplinar e a partir do qual não podem ser aplicadas sanções? Não, a sindicância realmente ela é ali uma mera apuração. Só que diz aqui que a sindicância, dela pode advir penalidades mais brandas. Vamos ver a próxima. Deve ser determinada a suspensão cautelar do funcionário público sempre que, da infração que lhe é imputada, possa ser resultado pena de suspensão por até 30 dias? Não. Lembre-se aqui que a suspensão, ela não tem preventiva, ela não tem natureza de pena. Ela pode se dar quando o funcionário possa vir aqui intervir, tumultuar nas investigações, ou se eu estiver ali investigando o funcionário por uma malversação de dinheiro público ou por ali algo que ensejaria a pena de demissão, nada a ver com suspensão. É possível a suspensão preventiva do funcionário, que é mera medida cautelatória, não tendo natureza jurídica de pena. Correto, a suspensão preventiva ela não é pena, é algo que se dá no curso da investigação, diferente daquela suspensão que se dá no final, numa decisão final de um processo administrativo.
aquela sim é pena. É uma pena específica para os casos que estão ali no decreto-lei. Uma falta grave, reincidência de repreensão, uma proibição ali, o descumprimento de uma proibição que não seja caso de demissão. Já a suspensão preventiva pode ser ali em qualquer tipo de penalidade, em qualquer penalidade que eu esteja investigando e cabe nas hipóteses do artigo. É uma medida acautelatória para evitar ali que se tumultue a investigação. A alternativa letra E está correta. Vamos adiante. Sobre o tema direitos e vantagens disposto no Decreto-Lei 220, é correto afirmar que, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o funcionário estável será demitido? Credo, claro que não, graças a Deus que não. O servidor ali estável será colocado em disponibilidade. Surgindo o cargo novamente, ele terá direito a retornar. E esse retorno chama aproveitamento. Vamos para a próxima. É permitido levar à conta de férias qualquer falta ou serviço? É vedado. Se eu faltei 5 dias, o que me pode fazer de forma injustificada é me descontar a remuneração daquele dia. Eu não posso descontar faltas em número de dias de férias. Então, se eu tenho direito a 30 dias de férias, eu faltei 5, agora eu terei 25 dias de férias? Não, claro que não. Isso é vedado. C. Conceder-se-á licença por motivo da pessoa da família na forma estabelecida na legislação. Questão besta, claro, tem essa licença e na forma da lei é a alternativa correta. Vamos ver aqui qual que é o erro das demais. Não se concederá licença para trato de interesses particulares? Se concederá sim. E conceder-se-á licença com vencimento para desempenho de mandato eletivo? Não, não tem convencimento não. A regra aqui afasta do cargo e recebe como ali no seu mandato eletivo. A alternativa correta é a letra C. Próxima questão. Considere o artigo 38 do Decreto-Lei 220. Constitui infração disciplinar toda ação ou omissão do funcionário capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração. No texto acima, percebe-se com clareza uma característica marcante das infrações administrativas. O que eu tenho aqui diferenças entre infrações administrativas e infrações penais. Todo artigo de norma que descreve uma infração, a gente fala que é um tipo. O tipo ali, legal. Se for ali um crime, eu tenho o tipo penal. O tipo é aquele artigo que descreve o que é um crime. Por exemplo, furtar coisa alheia móvel, é o crime de furto. Eu preciso que o tipo penal esteja muito bem amarradinho para que evite ali interpretações. Porque no âmbito penal, o que está em jogo é a liberdade da pessoa, um bem jurídico muito importante. Por isso, eu não posso deixar ali a discricionariedade do julgador, a imaginação do julgador e muito além. Por isso, eu digo que os tipos penais são muito fechados. Furtar coisa tem que ser uma coisa móvel, tem que ser uma coisa alheia. Eu tenho ali requisitos muito bem delimitados no tipo. Aqui, no âmbito administrativo, eu já dou muito poder àquele que irá julgar, porque há uma discricionariedade. O que vem a ser aqui comprometer a dignidade e o decoro da função pública? Às vezes, o que é para uma atitude que compromete o decoro, para outro não vai ser. Por isso aqui eu dou muita discricionariedade para o administrador público. Os tipos que descrevem infrações administrativas possuem uma tipicidade aberta, porque há abertura ali para várias possibilidades de interpretação, para uma grande discricionariedade, diferente dos tipos que descrevem ali um crime, que descrevem uma infração penal. Alternativa, letra D. 13, vamos lá, ficou separado aqui porque copiou e colou da internet, vamos tentar ver.
Segundo o Decreto-Lei 220 aqui, são penalidades disciplinares. Você tem ali como penalidades disciplinares a advertência, que é verbal, a repreensão, que é escrita, você tem a multa, você tem a suspensão, você tem a destituição de função, você tem a demissão e a cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade. Vamos ver aqui. Tem a pena de demissão? Tem. Lá nessa lista tem a pena de aposentadoria compulsória? Não. Tem prisão administrativa? Claro que não. Prisão administrativa hoje só é cabível para militar. E isso é o Estatuto Civil dos Servidores Civis. Tem a pena de repreensão? Tem a pena de repreensão. Você aqui com certeza sabe que a alternativa correta tem ali A1 e A4. Você poderia ficar em dúvida na alternativa 5 que fala disponibilidade. Na verdade, disponibilidade não é uma pena. A pena chama cassação da disponibilidade. É quando o servidor comete uma falta punível com demissão e venha depois a ficar em disponibilidade. Não tem como eu demiti-lo porque ele não está na ativa trabalhando. Então a pena é cassação de disponibilidade. Bom, às vezes a gente tem que tentar entender o que a banca quis dizer. Como, graças a Deus, aqui não tem alternativa 1 e 2, você tem que entender que nas 5 ele quis falar de cassação. Então a alternativa correta é a letra E. Vamos para a próxima questão. Já Milton, funcionário público civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, é reincidente em falta punida com repreensão. Se eu sou reincidente em falta punida com advertência, a minha pena é repreensão. Se eu sou reincidente em falta punida com repreensão, a minha pena é suspensão. Então, você teria que saber que é caso de suspensão. A pena é de suspensão. Mas, a depender da conveniência para o serviço público, o chefe pode converter a suspensão em multa de 50% por dia de vencimento. Isso é uma conversão, a pena é de suspensão. Vamos lá. De acordo com o decreto, no caso de reincidência em falta já punida com repreensão, será aplicada a pena de. Você poderia ficar em dúvida aqui entre suspensão, salário mínimo não, e ficaria em dúvida entre multa de até. Não, a multa é a conversão da suspensão. Aqui ela pode ser, ela não é obrigatória. A pena é de suspensão. Alternativa letra D. Vamos lá. O decreto-lei, ele traz possibilidades de eu acumular cargo, empregos e funções. A regra é que cargos, empregos e funções são inacumuláveis. E o decreto traz regrinhas além ali da Constituição. A Constituição fala que eu posso acumular cargos, empregos e funções. Se forem 2 cargos de professor, um cargo de professor, que é um cargo técnico, natureza técnico-científica, ou 2 cargos de profissionais da saúde com profissão regulamentada. Olha como é que é bastante amplo. O decreto, ele não fala 2 cargos da saúde ali com profissões regulamentadas. Ele restringe, fala 2 cargos de médico, restringe ao cargo de médico. Aqui você sabe, por exemplo, que esses cargos de natureza técnico e científico não tem nada a ver com o nome do cargo. Então, embora muitos concursos abram vaga aí para técnico, quando fala técnico, geralmente é cargo de nível médio, não está abrangendo aqui a possibilidade da Constituição. Porque cargos de natureza técnica e científica são aqueles que exigem um conhecimento técnico, que são os casos de nível superior. O Decreto-Lei 220 especifica algo que nem precisaria. O cargo de juiz com um cargo técnico ali com cargo de professor. O cargo de juiz já é um cargo técnico-científico que estaria abrangido naquela outra hipótese. Vamos procurar aqui aquilo que é trazido no Decreto-Lei 220. Nós temos 2 cargos privativos de médicos, sim, diferente da Constituição, que fala 2 cargos de profissional da saúde com profissão regulamentada, não necessariamente médico. 2 cargos, um cargo de juiz e outro de professor, sim. 2 cargos de professor, sim. Um cargo de professor com outro técnico ou científico, sim. E 2 cargos privativos de advogado, não. Isso daqui não é trazido ali no decreto-lei. Então, como alternativa correta, nós temos ali
1, 2, 3 e 4. A 5 não é possibilidade de acumulação. 16. Dorothy, Dorothy, servidora pública civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, pretende viajar para a Grécia, objetivando participar de casamento de sua melhor amiga. De acordo com o Decreto-Lei 220, o afastamento para o exterior, quando a pessoa quer se afastar para o exterior, exceto se for em férias ou licenças, precisa da autorização de quem? Precisa da autorização do governador do estado. Vamos para uma próxima questão aqui. Joana, servidora ocupante de cargo efetivo na administração direta do estado do Rio, está grávida. Ansiosa por conhecer seus direitos, em razão da tua atual condição, Joana consultou o Decreto 220, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Civis, oportunidade em que aprendeu o quê? Vamos falar um pouquinho sobre a licença, que é a licença da gestante. Alternativa A. Será concedida licença gestante com vencimentos e vantagens pelo prazo de 4 meses, prorrogado no caso de aleitamento materno por no mínimo 30 e no máximo 90 dias. Você viu, o prazo ali não é de 4 meses, eu tenho um prazo ali de 6 meses. B. A licença gestante de recém-nascido pré-termo. O que é aquele recém-nascido pré-termo? É o que nasceu antes da hora, é o prematuro. Será acrescida do número de semanas equivalentes à diferença entre o nascimento a termo, que é o nascimento normal, que se dá com 37 semanas ali da idade gestacional, e a idade gestacional do recém-nascido devidamente comprovada. É exatamente isso. Eu vou pegar aquilo que ele deveria ter nascido mais ou menos com 37 semanas. Se ele nasceu, por exemplo, com 34, eu vou diminuir e essa diferença eu vou acrescentar na licença ali maternidade. Então, é exatamente letrinha do decreto-lei. Vamos ver as demais. Servidora pública em gozo de licença maternidade ou aleitamento materno será concedida imediatamente após o término licença prêmia que tiver direito. Isso é verdade, mas ela tem que requerer. O problema aqui que está dizendo independentemente de requerimento. Não, ela tem que requerer. Servidora afastada por motivo de licença gestante será considerada em efetivo exercício para todos os efeitos, exceto para fins de promoção do merecimento, não, ela é considerada em efetivo exercício. E, no concurso de remoção seguinte ao nascimento de seu filho, a servidora em licença gestante tem prioridade para remover de maneira que fique mais perto de sua residência? Nada disso, inventou. A alternativa correta é a letra B. Questão 18. Maria está preocupada porque seu companheiro, preguiçoso João, servidor ocupante de cargo efetivo estadual do Rio, nos últimos 6 meses já faltou ao serviço de 15 dias interpoladamente. O que é o problema de falta ali habitual? Se eu falto 20 dias interpoladamente num período de 12 meses. Ou abandono de cargo se eu falto 10 dias consecutivos. Essas duas aqui, esses dois casos vão ensejar uma pena de demissão. Aqui ele faltou 15 em 6 meses, 15 dias interpoladamente, então até então não tem nenhuma das duas hipóteses. Vamos lá. Temendo que seu companheiro possa ser demitido, Maria procurou orientação e descobriu que, de acordo com o Decreto-Lei 220, é causa de demissão a ausência ao serviço sem causa justificada por 20 dias interpoladamente durante período de 12 meses ou 10 dias consecutivos. Perfeito! No caso de 10 dias consecutivos, eu tenho um nome que é abandono de cargo. Inclusive no inquérito administrativo para demitir esse servidor, eu tenho até um prazo menor para a conclusão. Resposta da 18, letra A. Vamos para a questão 19. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado de Rio de Janeiro, os vencimentos e vantagens pecuniárias, aquelas em dinheiro do funcionário, não serão objeto de penhora. Sim, porque vencimentos e vantagens têm natureza alimentar. É o valor que o servidor irá usar para se sustentar e sustentar a sua família. Salvo quando se tratar de dívida relacionada, quando eu posso invadir, tomar
essa remuneração do servidor? Nesse caso, é quando eu tenho ali dívida tanto de prestação ali de alimentos, alimentícia, ou se eu estou devendo à fazenda pública. Cartão de crédito não, financiamento bancário não, locação de imóvel não, empréstimo consignado não, se eu tenho dívida relacionada com a fazenda pública. Alternativa, letra D. 20. As reposições por servidores públicos à fazenda, nos termos do estatuto, ocorrerão em regra em parcelas mensais. Se eu não tiver má fé ali, quando eu tiver que indenizar a fazenda pública, repor alguma coisa que eu recebi indevidamente, isso pode ser feito em suaves prestações mensais, mas tem um máximo para atingir, para não comprometer a minha remuneração, já que a remuneração é verba alimentar. E qual que é esse máximo? É a 10ª parte. A alternativa correta é a letra A, é a alternativa correta. Vamos aqui para a próxima, 21. Mévio, servidor estadual, é preso preventivamente por ordem do juiz da vara criminal. Durante o período que durar o processo, até a condenação definitiva, nos termos do estatuto, aqui Mévio deixará de perceber. Lembre-se aqui que eu tenho descontos e é muito importante saber em que período que se dá a prisão. Se for aquela prisão cautelar, uma prisão que se dá no curso do processo, antes de uma decisão ali transitada em julgado, nesse momento a pessoa ela é presumidamente inocente. Se ela é presumidamente inocente, ela vai receber mais depois se for uma prisão pena, no qual já tive uma decisão transitada em julgado, uma decisão condenatória, que não pode mais ali ser modificada por recurso. Ela já se tornou ali imutável. Ali, se não for caso de demissão, o servidor vai receber menos do que numa prisão cautelar. A questão é quanto que será descontado ou quanto que ele vai receber. Cuidado que na prisão pena, que eu já cumpro uma pena, há casos de condenação criminal que também são casos de demissão. Então aqui ele só vai continuar recebendo preso se também não for caso ali, se ele não foi demitido. E na prisão cautelar, quando ele é presumidamente inocente, antes ali de um trânsito julgado de uma decisão condenatória, ele vai receber uma parcela da sua remuneração, só que ele vai ter direito à diferença se no final daquele processo ele foi absolvido. A questão é, durante uma prisão cautelar ali, antes de uma decisão definitiva, ele recebe 2/3 da remuneração. E ali já uma prisão pena, depois de uma sentença condenatória transitada em julgado, se também não for caso de demissão, ele recebe só 1/3. Vamos ver aqui o que quer dizer. Ele deixará de receber. Se deixará de receber, quanto que eu vou descontar? Se naquela prisão ali cautelar, e é o exemplo aqui, preso preventivamente, é uma prisão que se dá antes de uma decisão transitada em julgado, uma decisão condenatória, ele recebe 2/3, quer dizer que será descontado dele 1/3. Ele deixará de receber 1/3. Metade não, ele deixa de receber 1/3 dos vencimentos e vantagens. Já se fosse uma prisão penal com uma decisão transitada em julgado condenatória, se ele só recebe 1/3, é descontado dele, ele deixa de receber 2/3. Cuidado como está perguntando. Se está perguntando ele deixará de receber, está perguntando quanto será descontado. Próxima questão. O servidor público estadual, nos termos do estatuto aqui, tem direito à licença-prêmio no prazo de 3 meses, sim, mas ele tem direito à licença-prêmio após quinquênio, 5 anos de efetivo exercício, ininterruptos. Então, aqui é a letra D, quinquênio ininterrupto de efetivo exercício. Questão 23, também bastante direta, vamos ver. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, a licença por motivo de doença em pessoa da família será com vencimentos e vantagens integrais. Você já viu isso? Nos 12 primeiros meses, vencimentos integrais. Nos 12 seguintes, só recebe 2/3. Então, a alternativa correta, letra E. E vamos para a última questão aqui para finalizar essa lista de questões.
Caio, servidor efetivo, é autorizado a realizar curso no exterior pelo período de 12 meses. Nos termos do estatuto aqui, esse período é considerado como se ele está ali exercendo um curso e foi autorizado, suspensão não, exoneração não, tratamento para interesse particular não, porque ele foi autorizado, vacância temporária não, é um caso de efetivo exercício, você tem a listinha lá. Tudo bem? Espero que tenha dado para você revisar pontos importantes. Veja, as questões são bem diretas e quando querem complicar um pouquinho, mistura ali regras constitucionais, mas nada muito complexo. Desejo a vocês um excelente estudo. Tchau!